Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, o episódio 74 do Olá Mundo, comigo, Guilherme Rambo, e junto comigo, meu amigo Fernando Boom. Tudo beleza? Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas? Tudo certo por aqui também. Eu quero saber como é que tá aí, negócio de beta, já compilou o pato? Já. Novo OS, como é que tá isso aí? Ficou uma treta o negócio. Então, a primeira coisa foi que eu pensei, o que eu mais quero brincar aqui é o negócio do local model lá, do Foundation Models, né? Uhum. Sempre quando eu penso lá em Foundation Model, eu penso que tá errado o nome, por causa de Foundation. Deve ser outro. Enfim, daí eu pensei, tem um iPhone 15 aqui, e é isso. Daí eu criei um device request lá na empresa e falei, seguinte, eu queria aprender a mexer melhor nisso aqui, eu não tenho nenhum device com Apple Intelligence ligado, vocês deixam comprar um iPad? Né? Ok. Fui lá, peguei um iPad Air e comecei a brincar com os negocinhos. É extremamente simples de começar a mexer com aquilo, que eu fiquei até surpreso. Eu pensei, não é só isso. Não vai. Porque sempre tem aquela coisinha de código de WWDC, né? Que eles mostram ali, daí tu vai tentar e de repente na hora que tu tentou, já mudou. Não é mais daquele jeito que tava quando gravaram um vídeo. Já tá diferente porque tinha esses problemas. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Esse ano até agora não aconteceu. Eu também não vi. Das coisas que eu testei, Exato. pelo menos todas, a API que tava no vídeo foi a API que rolou. Daí eu testei os negócios ali, comecei a dar uma brincadinha com aqueles tools, né? Pra ver como é que ele fazia delegation de um request, de só brincar com o modelo em si, fazendo perguntas pra ver o nível de capacidade que ele tinha. Eu fiquei extremamente surpreso, que eu achei que ia ser bem ruim, sabe? Eu achei que ia ser... tipo, sabe quando tu instala o Llama na máquina, instala ele local e pega a versão mais simplinha que tem, né? Acho que é o quê? 2 GB, 3 GB, não sei. Daí você fala, olá, como é seu nome? E ele responde... né? Então, e ele funcionou bem melhor mesmo, assim. Eu fiz de brincadeira, assim, eu tinha feito um sisteminha aqui, a gente usa como se fosse o nosso escritório virtual, a gente usa um sistema chamado Asana. Daí eu fiz um negócio de brincadeira que basicamente eu colo um link do Asana num site local. Ele baixa todos os comentários daquilo e ele me responde se a emoção de quem tá comentando, como é que tá. Se o pessoal tá triste, tá confuso, tá feliz, esse tipo de coisa. E é tudo local, né? Porque eu não ia pegar informações e mandar pra algum... Não é Liliane qualquer. Pois é, e isso é que é legal. Você vê até alguns exemplos que a Apple dá que normalmente seriam assustadores, né? Mas como é tudo local, daí, fair game. Tudo bem. Você pode botar o que você pode botar dados de saúde do usuário. Pois é. Não vai usar como dica de saúde, porque não é pra isso, né? Mas assim, você pode... se você quer, resumir alguma informação, qualquer dado, por mais sensível que seja, você pode mandar ali que não vai ir parar onde não deve, porque é só local mesmo. Pois é. Então, daí eu fiz esse sisteminha ali, ele usando o Llama, né? Olhama, sei lá, fala Olhama. E não funcionava muito bem. Ele quase sempre, usando o modelo ruim lá, o menor, né? Não é ruim, o mais simples. Ele quase sempre falava que tava todo mundo feliz o tempo todo. O que eu até criei umas tasks, escrevendo coisas extremamente brabas, assim, só pra testar. E tá todo mundo feliz. E se eu usasse um modelo mais, o de 40 e poucos bilhões, agora não lembro, de 40 e poucos gigas, daí ele ficava melhor. Eu testei no iPad e tava, sei lá, eu diria que foi 90% das vezes fez sentido o output do negócio. Então, eu realmente fiquei de boca aberta. Eu pensei, não, esse negócio não vai ser tão bom assim, porque, né, tá um device o negócio, tá rodando ali, tá certo, é um iPad Air M3 ali, né, então ele não é uma máquina fraca. Mas foi extremamente rápido, eu imagino que o modelo não vai ser muito grande também, eu tô chutando aí, sei lá, 4 GB? 3? Não sei. É menos. Pois é. Eu acho que todos os dados do Apple Intelligence não dá 4 GB no total. E isso inclui imagem também. Pois é, então eu fiquei extremamente surpreso. Assim. Eu recomendo todo mundo aí que está curioso sobre esse modelo dar uma olhada. Obviamente, estou dando um exemplo aqui bem específico, né? Ele foi bom em detectar emoções em mensagens,
Mas, né, vai ver outra coisa que é extremamente simples que o Olhama vai fazer melhor, ele faz pior. Então, né, eu não fiquei muito tempo em cima disso. Sim. Vou fazer uma correção em tempo real aqui. Olhei agora aqui no meu iPhone 16 Pro Max, que tá com o iOS 26 Beta. Lá no Storage você consegue ver quanto que o Apple Intelligence está ocupando. 6.58 GB. Porém, tem um detalhe. Eu uso tanto em português quanto em inglês. E isso aumenta porque ele baixa mais coisas para suportar o outro idioma. Mas tá bem aceitável. Pois é, não, muito, muito bom. E eu fiquei surpreso, como disse, pela facilidade de começar algo. Né? No episódio anterior a gente tava com a mesma sensação, só que sem usar o negócio, só com o... olha só que legal que eles mostraram. Agora, de fato, eu usei, eu vi que é fácil como, de fato, eles falam que é. E rápido, eu achei bem rápido. Eu não tenho, por exemplo, qual que eu... Acho que o iPad mini é um modelo é o hardware mais fraco que aceita Apple Intelligence, se eu não me engano, né? Eu não tô com um desses aqui pra testar como é que funciona, mas enfim. Daí outra coisa que eu fiz também foi, compilar o app do Pato, eu fiz o meu aquele appzinho de wallpaper também, compilei pra ver como é que ficava. Ficou tudo horrível. Inclusive eu fiquei surpreso que até o meu appzinho de wallpaper ficou ruim, porque tudo que ele tem é um botãozinho que abre um SwiftUI menu. Nada custom, né? Tudo feito só com SwiftUI bonitinho ali. E as animações ficaram tudo travadas, quebra, um círculo vira um quadrado, depois vira um círculo, sabe? Mas pra mim isso faz parte. Isso, beta 1, quem tá esperando algo muito polido tá com as expectativas erradas. Como é que é o nome mesmo do app? Eu esqueci. É o Tintopia. Eu sabia que tinha uma brincadeirinha assim. Tintopia. Tá, e que mal me pergunte, você sabe o Bundle ID dele de cabeça? Porque eu queria rodar ele aqui forçando pra ver como é que fica. Não sei, mas consigo olhar aqui daqui a pouco. Eu descubro. Continua contando a sua experiência, que até você terminar eu já fiz aqui. Mas eu achei bem bacana, assim, tipo, eu brinquei com as coisinhas com o Glass, instalei, tanto no iPad como no iPhone 15, que eu tô com dev.boom.test, não, eu viajei, tô olhando pro projeto errado. Eu tô surpreso, eu achei que eu não ia gostar da UI do jeito que eu tô gostando, mas é bacana. E os elementos eu acho que eles funcionam de um jeito bem bacana, assim, bem legal. dev.boom.titopia. Boa. Mas, assim, eu não tive muito tempo para brincar com os negócios. Até um dos motivos de eu estar com o iPad aqui é para testar coisas do app do Pato em si, de outras coisas não relacionadas com isso. Porque, não sei se você já viu isso, não sei se estou viajando, mas teve uma situação onde uma margem que era setado no simulador estava diferente no device. Eu não lembro dos números agora. Então, eu não lembro dos números, vou inventar aqui. Vamos supor que no simulador ele estava dando uma margem do safe area, né, uma coisa do sistema, não é nada que a gente setou. A margem era 8, da gente ia pro device era, sei lá, 10. E mesmo usando o simulador com aquela spec do device, por exemplo, eu quero um iPhone Pro Max 16, sei lá o quê, dava diferente. E isso aconteceu... quando eu tava fazendo os negócios com o iPad, eu tô sem iPad aqui pra testar. Eu tenho um iPad só, iPad 5, eu acho. Eu sei que o máximo iOS que ele consegue suportar é o 16, né? Eu tô com meus comiczinhos aqui. E nele tava tudo certo. Então, a gente tem se precisa de um device para fazer os negócios de trabalho, o pessoal dá uma ajuda, que eu acho bem, bem bacana. Daí... Tá, agora eu quero que você me diga o que tá errado no seu app, porque eu tô rodando ele aqui com o negócio do SDK forçado, que a gente vai até deixar um link no Release Notes. Eu tô fazendo muito release e tô pensando em release nos show notes aí, nas notas do episódio. Um link eu fiz um post no Mastodon ensinando como que você... Digamos que você não pode rodar o seu app, não consegue compilar o seu app no novo SDK, mas quer ver como ele fica, tem uma flag lá que você consegue fazer e você usando lá o device CTL, você até consegue forçar no app dos outros pra ver como é que fica. Eu não vi nada de errado, sinceramente. Então, quando aperta o botãozinho do info ali, que tem na parte... Sim. Ele vira um quadrado, mas não sei se tem alguma diferença quando tu compila com o negócio em vez de só usar a flag.
Cara, talvez ou de repente muda de acordo com o device, porque eu tô testando aqui e pra mim tá perfeito. Ah, é? Isso é interessante. Tá ótimo. Isso é mais assustador, então. Porque... Porque eu vou até te mandar um screenshot aqui, eu gravei um vídeo, como é que fica o botão, mas ele fica com os cantos da parte direita e inferior, vira angular, fica bem estranho. Então, eu fiquei surpreso com isso, porque, né, um botãozinho simples. E o menu, quando abre ali, agora eu não tô conseguindo mais reproduzir, olha só que louco. Mas quando eu abri os settings, que é um... agora reproduziu, quando eu não tô gravando, reproduziu. Eu me pergunto se pode ser alguma coisa que é meio aleatória, que não reproduz sempre, ou que varia de acordo com o device. Eu sugeriria você não fazer nada a respeito até pelo menos o beta 3. Sim. Essas questões de UI, agora eu não lembro qual o iOS que foi. Se eu não me engano, talvez o que saiu junto com o iPhone X lá, não lembro. Eu acho que foi esse, mas eu sei que todo beta quebrava uns negócios de UI do app que eu tava trabalhando, eu ia lá e arrumava. Daí quebrava de novo, até chegar no, sei lá, terceiro, quarto, e eu... não, quando saiu o GM eu dou... Não compensa. Não compensa, você é louco. Daí... Mas questão de UI, assim, essas coisas, eu não me apavoro pra arrumar, e eu aconselho fortemente ninguém se apavorar pra arrumar essas coisas, porque vai mudar muita coisa ainda nos outros betas, né? Tanto de API, como elas funcionam, como o que acontece quando usa elas e tal. Então, é mais questão de curiosidade, né? Ver o que acontece com o app ali, com, sei lá, o Liquid Glass. No app do Pato, o que mais causou foi a toolbar, né, que a gente tem ali embaixo, ficou bem toscão. E o que eu imagino que vai acontecer com a grande maioria dos apps. Se você tem um toolbar, tem que dar uma olhadinha como é que vai ficar, porque mudou muito, né? Mudou muito como a toolbar funciona. Então, eu diria que é um dos controles mais importantes para dar uma olhada. Mas, de novo, não arrumaria agora, deixaria mais um tempinho aí. Mas dá para começar a ter uma ideia de como que tem que ser, né? Por mais quebrado que esteja o beta 1, já dá para ter uma noção de, ok, então é mais ou menos assim que esses ícones vão ficar e tal. Mas ficou de boa. Mas foi basicamente a questão da UI que eu testei nos apps, a questão do Foundations Models. Funcionou bem legal, tô bem empolgado para começar a fazer alguma coisa aleatória aí, só para ter um app que usa, sabe? Só para coisa de desenvolvedor, né? Fica procurando... tem uma solução, mas não tem um problema, daí fica procurando problema. Exatamente. O meu único app de iOS mesmo é o Chibi Studio, né? E ele tá numa situação bem precária já há bastante tempo, porque é um app muito antigo, que, tipo, atualização mesmo, a gente só atualiza o conteúdo e não fiz muita mudança no app em si. A última novidade foi quando lançou a API lá do Image Playground. Eu coloquei uma opção para você gerar um background pro Chibi usando o Image Playground. E agora, inclusive, tem cara, eu sempre fico surpreso na WWDC de APIs que já tinham, que foram lançadas, tipo, no 18.4. E eu não sabia, sabe? Sim. Esse ano teve algumas, depois a gente pode falar delas, mas uma delas foi que dá para gerar imagens programaticamente. Então, você não precisa mais exibir a UI do Image Playground. Eu jurava que isso era uma novidade do iOS 26, mas já tava lá no 18 ponto alguma coisa. Engraçado tu falar isso, porque eu ia dar exatamente o mesmo exemplo. Exatamente, vi um negócio de gerar imagem, então como é que... Não, pera, cadê o badge de new aqui nesse negócio? Exatamente. E já tinha ali, que louco, né? Que estranho, porque eu tava dando uma olhadinha em API nova, questão de geração de imagem e tudo mais, porque eu pensei, rolou um Hack Days aqui da empresa, e uma coisa que eu ia fazer que no browser do Pato, se você não tem nenhum favorito, não tem nada, e tá numa New Tab Page, né, fica o logo do Dex, né, que é o nome do mascote. E eu tava pensando em sempre gerar um pato diferente toda vez que... E sabe, curioso, é surpreendentemente bom com patos. Eu testei. Eu não sei por quê, porque todos os testes que eu faço são com pato. E não é por causa do DuckDuckGo, é porque, sei lá, é o primeiro bicho que me vem na cabeça. E fica bom, inclusive, se pedir pra botar uma gravata, uma bow tie verde, porque o DuckDuckGo tem uma green bow tie, né? Se pedir pra botar, fica legal também, porque eu testei várias vezes e ficou bom, assim. O problema é que, como
Eu fiz ali um samplezinho pra ver como que funcionava, foi bem tranquilo de fazer. Mas eu acabei nem apresentando porque eu vi que é bem inviável, né? Tu gerar um negócio desse toda vez e pega muito processamento. Mas não é o tipo de coisa que dá pra fazer casualmente ainda. Então... Mas é uma das vantagens do Hack Days, né? É literalmente um tempinho que tu tem aí só pra brincar com alguma coisa aleatória, não precisa shippar. É só pra ver aí o que dá pra fazer. E eu gerei um monte de pato com gravata verde e ficou bacana. Pois é. Eu só fiquei surpreso que, né, já tô no iPad ali com iPad OS 26, tudo certinho pra fazer os negócios. Não, pera, podia ser no 18, olha só que louco. E aí, assim, voltando à questão do Chibi Studio, então como o app tava há muito tempo sem nenhuma mudança significativa, pra você ter uma ideia, ele ainda não usa, a versão que tá hoje em dia na loja, não usa o UI Scene Lifecycle. Que inclusive no iOS 26 você roda ali, aparece um log te xingando. Ó, esse app ainda não usa, isso aqui vai quebrar no próximo iOS, hein? Ai. Então o que eu fiz foi... O app tem muita coisa que a gente vai tirar. Tem muito recurso antigo que não é muito usado, que a gente vai acabar tirando. Então eu meio que eu criei uma pastinha nova ali no source do app e comecei a criar tudo de novo. App Delegate, aí eu criei o Scene Delegate, criei o Root View Controller. O app não usa storyboard, graças a Deus, né? Mas eu fui fazendo, e aí eu refiz a UI, que é o grid dos chibis, que é a home do app, e fiz ali com o design do iOS 26 e integrei com a parte de edição do chibi que já existia, que abre aí o modal onde você edita o chibi, eu não mexi. E aquele modal, ele é basicamente todo custom, é tudo UI custom, então ele fica de boa compilando um novo SDK no iOS 26, não fica esquisito, assim. Uma mínima coisa ali que vai ter que mexer. Mas a página inicial do app estava bem zoada e eu consegui deixar ela bem bonitinha agora. Inclusive eu fiz umas otimizações ali que dava para fazer, porque muita coisa era feita pensando em devices antigos muito menos poderosos do que os devices que tem hoje em dia. Então eu fiz umas otimizações ali. O grid agora dos chibis renderiza muito mais rápido. É bem mais fluido também o layout. Eu usei aquele compositional layout, que daí ele redimensiona, né? Você pode redimensionar a janela do tamanho que você quiser e o grid sempre fica proporcional, bonitinho. Ficou bem legal, assim. Quer dizer, tá ficando, né? Não tá pronto ainda. E aí, com isso, eu fui aprendendo que eu não sei nada de UIKit. Assim, UIKit moderno, eu sou um zero à esquerda. Eu não sei nada. Eu tava vendo uma talk da WWDC que a mulher tava ensinando lá a adotar algumas das coisas novas. E eu simplesmente não sabia o que era uma toolbar no iOS. E eu acho que eu não sei até agora. Porque ela tava dando um exemplo do Mail. Porque qual foi a minha ideia inicial do Chibi Studio? Eu queria que... Porque ele tem, se você abre hoje em dia, ele tem uma tab bar custom, que foi a primeira coisa que eu arranquei, obviamente. Aí a primeira tab é a tab que tem o grid dos seus chibis. No meio é um botãozinho de mais para você criar um novo. E no lado direito, é uma timelinezinha onde a gente vai publicando o conteúdo para você pegar e tal. Eu queria, assim, uma tab bar que fica alinhada à esquerda, como é agora no novo design, que tivesse ali a home e acho que eu chamei de explore, a outra. E aí eu queria que tivesse o botãozinho de mais no outro lado. Bem comum, né? Essa UI. Então, não dá. Não, assim... E eu tinha um critério, eu estabeleci um critério quando eu comecei a mexer, que era assim, eu vou usar as coisas padrão do sistema. Eu vou customizar em último dos últimos casos, assim. Só se realmente não tiver jeito. E não tem como, assim, ou você tem uma tab bar para você navegar entre diferentes páginas do app, ou você tem uma que eles chamam de toolbar com os botões para você fazer as paradas. E por padrão, essa toolbar no iPad, ela fica lá na navigation bar, lá em cima. Então é tipo... E aí a mulher tava mostrando o Mail e ela chamava de toolbar as coisas que estavam na navigation bar e as coisas que estavam... O que pra mim era uma tab bar.
Então eu fiquei completamente perdido. Tipo, mas o que diabos é uma toolbar no iOS? Eu não sei. Até agora. Então eu mudei um pouco as coisas ali e acabou que, por enquanto, não tem tabs e eu não sei o que eu vou fazer com aquela aba onde tem as coisinhas, os conteúdos que a gente publica, porque eu não quero ter que criar uma tab bar customizada e eles falam claramente que toolbar não é para navegação. Sim, é para você colocar ferramentas ou ações. Então eu não sei o que fazer, eu não sei como eu resolvo isso, eu vou dar um jeito. Eu sei que essa diferença de toolbar para tab bar em relação a onde tem que ser aplicado, eu investi um bom tempo aí dos meus dias nas últimas semanas, porque a gente usa um toolbar no app, né? E teve bastante discussão de como é que a gente faz para chegar nessa outra tela, dessa tela. Se tu tá aqui, tu chega ali, como é que a gente pode usar? E daí chegava, sei lá, um designer, alguma coisa assim, e falava, e se usar esse botão aqui? Não, isso é um toolbar, não inventa. Sim. Daí, mas uma coisa que eu sei que eu tô bem defasado em relação ao entendimento do componente é quando começa a ir pro mundo do iPad. Porque no iOS em si ele é bem constrained, né? Ele vive ali naquele mundinho, naquela tela ali, ele vai funcionar daquele jeito e deu. No iPad, se tá nesse modo, aquilo vai para cima. Se tá nesse modo, aquilo fica embaixo. Se tá aqui expandido, ele vira outra coluna. Então, nossa, sim, sabe? Split view é uma parada que eu fujo do split view igual o diabo foge da cruz. Assim, é terrível. Pois é. E agora tem split view de 3 colunas também, se eu não me engano. Tem, então, no iPad, né? No Mac já tinha. Exato. Então, é o tipo de coisa que eu não tenho muito familiaridade, assim, porque eu não precisei usar por muito tempo, né? Eu tinha um app que era meio que um split view numa situação específica lá. E não sei se tu lembra, bem nas antigas, não sei se ainda é assim, na real, não, acho que não. Mas bem nas antigas, quando, né, tava lá o iPad na sua vida juvenil, o split view, ele tinha que ser o root view do teu app. Sim. Tinha que ser, né? Não tinha essa de, não, eu quero que esse lugar seja um split view. Não. Tu não tá entendendo. Tem que ser, ou é split view ou não tem essa... E é uma coisa confusa também, que isso existe no AppKit também, e o UIKit adotou essa questão, que existe UI Split View, eu não sei se existe no iOS, mas no Mac existe UI Split View e UI Split View Controller. E você pode usar um sem usar o outro. E se você usa só a view, o comportamento é totalmente diferente. Sim. Do que e aí eu fiquei muito confuso assistindo as sessions de UIKit, porque é muita coisa pra cabeça. Tipo, aí se você colocar uma toolbar na sua navigation bar, com a sua tab bar, com o seu navigation item, e você setar a propriedade shows external whatever, não sei aonde, no Compact Size Class de iPad vai ficar na tab bar da navigation bar da rebimboca da parafuseta. Cara, eu não entendia nada. E tu pode usar o mesmo código no Apple Watch, sabe? Eu tipo, não, pelo amor de Deus, alguém me tira daqui. Sim, é confuso mesmo, é confuso. É muito confuso. E são várias propriedades que você vai setando flags true ou false pra sugerir levemente pro sistema o que você acha que, de repente, se ele tiver com vontade, ele faz. E aí, às vezes, por isso que aí agora eu entendi, porque o Steve Troughton Smith, há vários anos já ele faz isso, volta e meia ele coloca no GitHub dele meio que receitinhas, assim, projetinhos, receitinhas, como criar uma estrutura de um app com uma sidebar no iPad que faz isso e aquilo. Porque é tanta alavanca que você tem que puxar que é impossível você saber exatamente. Tipo, eu quero que o meu app se comporte exatamente igual ao Mail. Como que eu faço isso? Sim. É tanta flag, é tanta propriedade, daí você coloca. Tipo, eu tava fazendo inicialmente o Chibi Studio com aquele lance de você ter uma aba de busca. E aí, quando você tem um esquema agora no novo iOS, que você toca na aba de busca e ele já apresenta o teclado para você começar a buscar, e aquela página inicial da busca você pode colocar, tipo, sugestões ali, coisa e tal. Aí, inicialmente, eu ia fazer assim.
cara, o tanto que eu demorei pra descobrir onde que eu colocava o Search Results Controller, sabe? Tipo, porque, quando eu seleciono aqui, porque é uma tab, é só uma UI tab, com o que eu associo a busca? É com a aba inicial, é com o tab controller, é com a aba da busca, propriamente dita. Cara, eu demorei um século pra descobrir, e eu não lembro agora se era no... Eu acho que é no View Controller que você quer buscar, basicamente. Então, tipo, se eu quero buscar no conteúdo da home, eu coloco no root View Controller da aba que fica dentro da home. E aí, quando tocar na busca, ele vai pegar o Search Controller do View Controller que tá apresentado atualmente no Tab Controller e vai buscar naquele. Nossa, cara, é muito complicado. Falando de Search View Controller e tal, lembrei que uma das coisas, isso era na época de nem Swift existia, que toda vez que tinha que fazer alguma coisa, alguma tela, alguma coisa assim, tu sempre tem as opções, por exemplo, tu pode usar uma Table View ou uma Table View Controller. Tu pode usar tu pode fazer lá, usar o Search Input Box lá, que eu esqueci o nome, ou um Search View Controller. A Apple sempre dá uns componentes prontos para tu usar, assumindo que teu app vai ter que funcionar daquele jeito. Então, é extremamente útil. O problema disso é que tu quer fazer uma coisinha diferente. Vamos dizer que tu tem lá uma Table View qualquer, tá com Table View Controller, chutando aqui, tu quer fazer um scroll que funciona de uma forma um pouco diferente. Já era. Não tem o que fazer. Daí começa a entrar naquelas coisas de herdar de uma Table View Controller e fazer override dos init. Nossa, vira uma zona. Então, eu lembro que uma coisa que eu fazia quase que por padrão era nunca usar os controllers que eles davam. Era usar as views dentro de uma view controller minha. Porque aí quando você tentava fazer alguma coisa diferente, já era. Você acabava brigando. É meio que o mesmo problema do SwiftUI. Exatamente. Que acontece. Exatamente. Né? E o UIKit ele foi ficando mais declarativo. Porém, eu falei agora do que me confunde. E assim, eu não tô nem criticando o UIKit, porque, na verdade, o problema nesse caso sou eu mesmo. É falta de experiência e a complexidade inerente do problema que eles estão tentando resolver, porque é um framework de UI que tem que funcionar em vários tamanhos de tela, dispositivos e apps, então é uma parada complexa naturalmente, e aí a questão é que eu que tenho que entender isso aí, não é culpa deles. Sim. Mas teve coisas que eu gostei muito, assim, do que eu não tinha usado muito e comecei a usar, por exemplo, o Diffable Data Source lá, achei bacana. Inclusive eu fiquei positivamente surpreso com a minha arquitetura no Chibi Studio, porque eu achei que eu ia ter muito trabalho para pegar o que já tinha e plugar nessa UI nova que eu tô fazendo. E não tá sendo assim, tá sendo fácil. Assim, tipo, eu já tinha lá um objeto normal que cria um Fetched Results Controller, porque o app usa Core Data, para sua felicidade, e faz lá o que tem que fazer com o Fetch Results Controller para gerar ali as sections e tudo mais. E aí eu só implementei uma nova camadinha naquilo ali para, em vez de devolver um array de objetos, que eu acho que era o que ele fazia, ele devolve um diffable snapshot lá, não lembro o nome certinho do negócio. E funcionou, e tá funcionando, assim. E aí teve várias coisinhas que aconteceu isso. A própria UI de edição do Chibi ali, que é um view controller super complicado, eu pensei, o initializer dele recebe tipo uns 15 argumentos, é bizarro. O dependency injection com base em init tem esse problema, chega um momento que fica complicado. Sim. Por outro lado, como é dependency injection, independente de ser por init ou como que você faça, pelo menos eu podia passar as coisas novas ali, né? E tinha várias coisas que eu não sei porquê, mas eu agradeço muito o meu eu do passado. Tinha alguns argumentos naquele init que não faziam sentido no novo design, porque não é necessário. E eles já aceitavam nil. E se você passasse nil, ele só deixava de fazer alguma coisa. Tipo, a transição, que antes era uma transição custom, que eu passei mais horas do que eu gostaria de admitir desenvolvendo, e aí eu passei a usar aquela
Zoom Transition do UIKit, que funciona também e eu não preciso fazer, o que é bem melhor. Aí tinha um monte de parâmetro que tinha a ver com a transição, porque eu não precisei mais fazer. E aí, várias coisinhas assim eu consegui plugar bem fácil. Mas enfim, o que eu gostei, o negócio de Diffable Data Source, o Compositional Layout, eu tive um pouquinho de dificuldade de entender, mas aí eu, com um pouquinho de ajuda do ChatGPT, eu consegui entender, e aí eu criei uma parada mais abstrata que é para criar um grid harmonioso que sempre preenche toda a tela e tem um tamanho máximo que as células podem ficar, com também a opção de você definir o aspect ratio, que no caso da home ali do Chibi Studio é 1:1, né, que é tudo quadradinho. Mas aí eu consegui plugar isso nesse meu negócio de Default Snapshot e eu usei também aquela nova API de Cell Configuration. Cara, isso eu achei lindo. Eu achei muito lindo. Não tô ligado. Cell Configuration de Table View Cell mesmo? De Collection View Cell, nesse caso. Que é tipo, em vez de você criar uma subclasse de UI Collection View Cell, a própria UI Collection View Cell tem... Content Configuration, acho que só algumas subclasses tem, mas tem tipo Background Configuration, que aí você consegue definir Corner Radius, Stroke, se você quer ter uma bordinha, sombra e uma Custom View também. Como no caso do Chibi Studio, aquelas células da Home, tudo que elas precisam fazer é ter um cantinho arredondado, mostrar a imagem do Chibi ali. Eu consegui fazer tudo só com UI Collection View Cell Vanilla e Background Configuration, que daí eu coloco a Custom View, a imagem do Chibi, e customizo ali o Corner Radius e tudo mais. E uma coisa que eu percebi, eu não sei o que exatamente isso muda na prática, talvez se eu assistisse uma session de alguns anos atrás da WWDC, eles expliquem, é muito mais rápido, muito mais performático desse jeito. Tipo, as células atualizam muito mais rápido, parece. Porque antes meio que porque o lance de pegar a imagem do Chibi é async, porque a imagem pode não estar pronta e aí tem que renderizar, isso acontece em background. E antes, se você scrollasse bem rápido no iPad, dava pra ver entrando a imagem, assim, piscando, né? E agora não dá mais pra ver. Então eu não sei o que eles fizeram nisso aí. Talvez ele faz um prefetch automático, não sei. Mas eu sei que tá bem legal. Interessante. É engraçado porque uma das coisas que... Obviamente tudo que eu vou falar aqui vai ser skills issue, de um lado ou de outro. Mas o Collection View é uma das classes que eu acho que é mais fácil, pelo menos pra mim, de usar para fazer geralmente grids do jeito que eu tô pensando, como eles são na minha cabeça, do que fazer algo em SwiftUI. Porque eu acho ele muito fácil de inventar qualquer treta que tu quer. Sabe, sem ter que começar a ir em Geometric Readers, eu sei lá o quê. É bem tranquilo. Inclusive, você sabe um tipo de configuration que você pode colocar numa célula acho que é UI Hosting Configuration. E aí você coloca uma view SwiftUI. Olha que bonito. Pois é. Então, é bem bacana, assim. Eu tinha que trabalhar faz tempo que eu não mexo com tanto uma Table View ou um Collection View de UIKit. Mas esses dias eu tenho trabalhado com o UIKit porque tem uma feature lá que eu estou fazendo que envolve fazer uma transição de uma view A para uma view B, sendo que a view A já é toda UIKit, já tem, sabe, os negócios ali tudo. Então, acabou sendo mais fácil usar o UIKit e fazia tempo que eu não fazia algo mais, não é convoluted, mas mais envolvido em UIKit. E não é tão ruim que nem eu lembro, assim, sabe? Tipo, tem aquela coisa de, mas porque SwiftUI só faz aqui, o negócio tá pronto. Não, mas o UIKit faz... Vai ter ali 6 linhas de código a mais, dependendo do que for, e tá tudo certo. Mas é engraçado porque eu ainda sinto que eu tenho mais controle do que eu quero, sabe? De como que eu quero que as coisas aconteçam, tanto em animação, como nos próprios anchors ali do auto layout, do que quando eu vou com o SwiftUI. SwiftUI, pra mim, ainda tem bastante... diria que é trial and error para ver o que acontece dependendo de uma situação, para ver como que o sistema vai lidar com aquele set de instruções que eu dei, comparado com o que eu tô falando, tipo, faz isso, né? A questão do imperativo contra... literalmente, né? No imperativo é você que manda. Exato. Então tem essa vantagem. Ele é mais verboso, ele tem, né, problema de lidar com estados e tal, só que querendo ou não, lidar com estados, tu pode fazer o teu modelo ali que consegue reagir com o estado do jeito que tu quiser, ainda mais usando combine, né?
Então, lidar com estados é a segunda coisa que eu não sabia, mas claro que aí tem um asterisco que é iOS 18 Plus, tá? Mas vamos assumir isso. O Chibi Studio, essa versão que eu tô fazendo, eu coloquei a iOS 26 como deployment target. Azar. Vai. Quem não quiser atualizar, não atualiza. Mas assim, o UIKit agora tem reatividade built-in, basicamente. Olha só. Uma coisa que eu já tinha percebido quando eu voltava a fazer mais coisas, principalmente em AppKit, que é o que eu uso mais, mas em UIKit também, eu me via muito mais dando override em métodos como layout subviews em views, ou view did layout subviews. View layout did layout, sim. Para fazer updates em concert, como é que fala isso em português? Sincronizado com o run loop cycle do app, que é a forma mais eficiente de você fazer isso. E aí, eu não lembro exatamente em qual release isso foi adicionado, mas tanto o UIKit quanto o AppKit tem um property wrapper que você pode botar em properties de view e de view controller, que é @invalidating. E aí, ali dentro dos parênteses, você coloca layout, display, intrinsic content size e por aí vai. O que acontece? Já tinha isso. Ok, legal. É um Reactzinho ali, né? Caraca, você não sabia? Botar dentro de um invalidating? Sim, você tá implementando uma view, tá? Aí digamos que você tem ali uma propriedade corner radius, né? Na sua view, que pode ser setada de fora. O que você faria normalmente? Você var, corner radius, seed float, 12, sei lá. Daí, did set, aí ainda, às vezes você bota, né, guard, corner radius, diferente de old value, né, pra não fazer... tá, eu viajei. Set needs layout, né? Sim. Aí, o @invalidating, esse property wrapper, ele faz isso pra você, basicamente. Sim. Não, eu viajei. Só que ele faz mais, porque... ele coalesce tudo num update só, então não vai dar trigger ali de vários layouts, e ele já faz o lance de só chamar, só invalidar o layout se tiver mudado a propriedade, né? Então eu uso muito. E aí tem para layout, para display, para intrinsic content size e constraints também, que daí ele chama lá o update constraints. Então é um recurso muito bacana. Mas aí o que tem de novo agora? Tem um novo método em UI View Controller, e eu acho que em UI View também, que é Update Properties. E aí tem um novo @invalidating, que é Properties. Então, você tem agora isso, mas tem mais um detalhe. Isso, se você, dentro desse método Update Properties, se você acessa propriedades de algum objeto que é observable, aquele @observable lá, ele chama automaticamente o update properties quando aquelas propriedades mudam. Então você tem basicamente um body do SwiftUI dentro do UIKit, que vai fazer o update automático ali, junto, sincronizado com o run loop do app, bonitinho. Legal. E tem mais. Wait, there's more. Você consegue ter, com Trait Collection, coisas do Trait Collection que você acessa, seja nesse novo Update Properties ou nos métodos de layout, tem uma listinha na documentação de onde que isso funciona. Você pode, se você olhou ali a Trait Collection Horizontal Size Class, ele vai automaticamente invalidar o layout, por exemplo, se você dentro do Layout Subviews olhou pro Trait Collection Horizontal Size Class. Automático. E isso tem back deploy pro iOS 18. Só que para ter o back deploy, daí você tem que colocar no seu info list do app um negócio lá, que eu não lembro agora, mas vai estar aí nas notas do episódio, vai ter um link para vocês verem isso. Então, é basicamente um React built-in no UIKit e no AppKit também. Isso é bem massa. Pois então, esse tipo de coisa me deixa feliz porque dá pra ver que, sim, né, grande maioria das coisas novas e dá pra ver que a direção da Apple é SwiftUI, mas é bacana que eu tenho duas ou uma talk que eu vi sobre coisas novas no UIKit, como usar o UIKit. Então, eu não esperava isso. Eu não tava achando que ia acontecer esse tipo de coisa, mas é bacana saber que ainda estão
né, se importando com isso, porque é bacana, sabe? Ainda mais agora que tem eu tenho uma questão usado, curiosa. Uma questão curiosa que eu percebi que assim, eu fui ver, eu sempre assisto essas sessions que você mencionou, que é What's New in UIKit e What's New in AppKit, né? Mesma coisa. E eu reparei que esse ano, especificamente, as APIs estão idênticas. Você troca o UI por NS e é a mesma coisa, basicamente. Tem um outro detalhezinho ali de coisas específicas de cada plataforma. E aí, quando eu assisti a session de AppKit, eu acho que eu entendi. Porque tem um carinha que chama Jeff, que eu sempre conheci ele como o cara que trabalha no AppKit. Eu já troquei ideia com ele nos Slacks por aí e tal. Ele já me xingou por eu estar usando a API privada do AppKit. e aí sempre aparecia lá Jeff, eu não lembro agora o sobrenome dele, AppKit, General Manager, alguma coisa assim. E aí, esse ano eu reparei que apareceu Jeff, acho que é Nadeau, Jeff Nadeau, UI Frameworks Engineering Manager. Então eu acho que ele agora não é mais o gerente de AppKit. Ele é o gerente de UI Frameworks. Legal. Ou seja, tem uma pessoa gerenciando o desenvolvimento de todos os frameworks de UI. Isso é bom? E isso explica por que tá tudo tão bem integrado. Porque agora você tem, por exemplo, você consegue fazer bridging de cenas, de scenes entre SwiftUI, AppKit e UIKit. Você consegue fazer bridging de gestures, de animações. As APIs novas estão em todos os frameworks, só muda o prefixo, basicamente. E, inclusive, a implementação que é usada em AppKit e UIKit é a mesma implementação que, no fim das contas, é feita em SwiftUI. Assim, resumindo de uma forma bem simples. Na prática, é tipo, SwiftUI, UIKit e AppKit usam a mesma implementação de tudo, que é é mais SwiftUI do que qualquer outra coisa, no fim das contas. E aí isso explica por que o bridging tá tão mais seamless recentemente. Porque eu fiz já coisas recentemente que eu fui fazer meio no YOLO, assim, tipo, isso não vai funcionar. Que era, sei lá, um hosting view controller que dentro dele tem uma parada em SwiftUI, que dentro dele tem um NSView representable, que dentro dele, tipo, uma boneca russa de SwiftUI, e funcionou. Então, tá tudo muito bem integrado. Pois é. Quantidade de layers de abstrações, tipo Inception, né? Cada vez vai entrando mais, vai ficando mais louco esse negócio. Então, tu falou ali do invalidating, eu tava vendo aqui e pensei, pô, eu lembro de usar isso e não poder usar isso. E o porquê agora descobri. Foi adicionado no iOS 15. Então, quando eu comecei a fazer o negócio, isso foi uns anos atrás, né? Então, na época eu tava, isso no app do Pato, a gente ainda tava suportando 14 ou 13. E agora que, né, o mínimo do deploy da gente é o 15, agora eu não tô mais... Tirando essas últimas 2 semanas, eu acho que eu não fiz quase nada em UIKit. Então, de fato, eu não usei muito isso. Por isso que eu gostei... Alguém deu uma talk na Try Swift do Japão, que foi justamente... foi o Vincent, se eu não me engano. Eu posso deixar um link também aí pra essa talk. Que foi basicamente um compiladão de várias coisas maneiras que foram introduzidas nos últimos, sei lá, 6, 7 anos das APIs, justamente por conta disso, porque você suporta só iOS, a partir do iOS tal, e aí as APIs que só suportam depois daquela versão, você acaba não usando, e esquece, porque você não pode usar, então você não usa. Ou se você for usar, vai ser numa telinha ali de uma feature que só tem no OS novo, mas vai usar uma vez e não vai lembrar mais. E então ele acabou colocando isso, e eu realmente não invejo quem não pode, né, ter uma certa autonomia para cortar suporte a versões antigas, porque eu tô cortando bastante ultimamente, assim, principalmente o AirBuddy eu acho que vai causar um certo stir, porque atualmente ele suporta o Mojave. Nossa. E eu não sei por enquanto tá no Ventura, mas eu não sei, eu acho que eu vou subir um pouquinho mais. Pois é, isso é uma coisa que pega bastante gente também, porque principalmente com questão do SwiftUI, porque, assim, de novo, eu gosto de SwiftUI, eu uso, a gente usa aqui,
Mas a questão é, o SwiftUI, dependendo do que tu está fazendo, dependendo dos componentes que tu usa, ele vai ter um behavior diferente em todas as versões, sabe? O mesmo componente vai se comportar de um jeito no iOS 16, diferente no 17, e não coisas necessariamente óbvias. Às vezes é uma coisinha que naquela situação, junto com aquele outro componente, ele vai ter um flick numa animação, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Então, e o UIKit é meio que o oposto, ele é extremamente stable em relação a isso, né? Então, tem coisas que quando a gente tem algum problema de UI com SwiftUI, assim, não, você tem que suportar até o 15, principalmente o 15, o UIKit é um pouco mais tranquilo aqui. E eu nos últimos anos, eu não fiz muita coisa com UI, mas pouco que eu fiz foi coisa tranquila, assim, de um view controllerzinho ali com alguns anchors e tá tudo certo, nada muito complexo. Então, esse é o negócio. E nos apps que eu trabalho, que eu faço às vezes, ou por brincar, ou pessoal, eu acabo sempre fazendo deploy na última versão suportada, porque tô nem aí, sabe? Tipo, a todo ponto do app eu brincar com APIs novos, eu fazer um negocinho, então não vou me preocupar em dar suporte para iOS 15. Então, daí eu acabo ficando naquele limbo onde tem pedaços, tem coisas que acontecem entre, sei lá, o 15 e o 18 que eu só acabo esquecendo, porque, né, não dá para usar e já tem coisa mais nova. Então, tem o limbo das APIs. Mas eu vou querer ver essa talk aí que tu tá comentando, porque de fato é bem interessante, assim, ainda mais para quem tem que dar suporte a versões antigas e tal. Tipo, a gente tem que trabalhar com Big Sur, por exemplo. Então, tem as chatezas aí. O SwiftUI é uma das coisas que às vezes acaba ficando um pouquinho chato. Até vi não sei, que alguém postou no Mastodon, no Twitter, não lembro agora. Mas, basicamente, é o terceiro ano que alguma coisa do scroll components do SwiftUI muda um behavior qualquer lá. Não lembro exatamente o que é. Então, é o tipo de coisa que é chatinho, assim, né? Que no mundo aí de UIKit é um pouco mais difícil isso acontecer. Não quer dizer que não acontece. Mas no SwiftUI acaba tendo esses probleminhas. Então, enfim, é algo que faz pensar. Eu tô vendo aqui o negócio invalidating e eu tô lembrando todas as conversas que eu tive com o pessoal na época disso aí, pensando, ia ser muito massa isso aqui, porque não ia precisar mais usar isso, e a gente poder deletar toda essa parte do código aqui. Nossa, essa é a melhor parte, né? Deletar um monte de coisa. Mas a questão é que quando dá pra usar, já passou o quê? 3 anos, 2 anos, e acaba esquecendo, ou tá lá no backlog, ninguém mais se importa. Então, é complicado. Sempre tem um trade-off, né, de o que é importante fazer nesse momento, o que não é e tal. Mas... enfim, o UIKit é pretty cool. Acho que com isso a gente pode deixar essa mensagem bonita pra encerrar esse episódio. É confuso, mas pode ser legal, às vezes, isso aí. Né? É isso. É diferente, né? Então, diferente. É diferente. É bom também. Então tá, Boom. Quem quiser falar com você, como é que faz? Tô lá no mastodon.online, @boomBUNN. Muito bem, eu tô no mastodon.social, @inside, e a gente volta em breve. Abraço. Tava testando aqui porque eu coloquei suporte... Tava implementando aqui e parei pra gente gravar. Tem um novo formato de disk images no Tahoe, no 26. Sério? Que é um formato especificamente otimizado para máquina virtual. E aí você consegue... É um lance que chama Sparse Files. Já existia uma Sparse Disk Image, né? Mas é um esquema de file system que eu não entendo, porque file system não é a minha área de expertise, que é mais eficiente, é mais rápido. O tamanho que o arquivo da imagem reporta no Finder corresponde ao tamanho que está sendo ocupado de fato pelo conteúdo da imagem, não o tamanho que ela tem, né? Porque... Isso. É uma situação curiosa, que atualmente, por exemplo, você vai lá no VirtualBuddy, aí você cria uma máquina virtual e você fala, 128 GB de armazenamento. Se você olhar no Finder, diz boot.img lá, que acho que é o nome do arquivo que eu crio,
ele vai falar lá 128 GB. Mas não tá ocupando 128 GB. Não comeu 128 GB de espaço por causa dos esquemas do APFS. Com esse formato ASIF, vai aparecer lá só de fato o que está sendo ocupado. Mas no client, quando começou a falar Finder, eu tava pensando que era no Guest. No Guest ainda vai aparecer 120, né? No Guest ele mostra o tamanho que tem de fato, porque alocado. No Guest é um disco, né? Então, que eu tava, na hora que tu falou, eu pensei, não, mas isso não ia destruir tudo no Guest, porque... né, tu vai ter Já alocado, pensou? Vai ter alocado, tipo, sei lá, 100 GB, mas o sistema mostra que tem 1 GB só disponível, e sei lá. Pô, o Dropbox, se eu tenho menos de 200 GB livre, ele já começa a reclamar. Nossa, o meu tá assim. Nossa, agora que eu me liguei, ele deve ter um threshold de 10%. Porque eu tenho... Nossa, eu calculei certo? Já é tarde. Eu tenho 2 tera. 200 GB é 10%? É isso? Nossa, que burro. Quer dizer, se você pensar assim, por uns 10 segundos, tem que colocar um aviso quando tá acabando o espaço. Vamos botar quando tiver menos de 10%. Mas, poxa, menos de 10%, quando você tem, né, a porcentagem, ela é proporcional. Então, exato. Na real, deveria ser um valor absoluto nesse caso, porque... no meu caso... E, nossa, é terrível 20. quando o Mac fica com pouco espaço. Não, tudo, né? Tudo para de funcionar, é incrível. Mas eu acho que qualquer sistema, assim, eu tive experiências assim... Tá, vai lá, Windows eu não uso desde o XP, basicamente, mas eu lembro de ter problemas quando tinha... falta de espaço no XP era louco, assim, começava a aparecer pipocar uns avisos do nada de sistema que eu nem sabia que existia, que estava instalado. No Linux também eu já tive problema disso, que começa só... os comandos só não retornam as coisas que eu esperava. É um tipo de coisa que, sei lá, se 10% dos teus apps do sistema sabem lidar com não ter espaço, eu diria que é muito. Cara, aconteceu uma parada semana passada no meu Mac aqui, não no do beta, mas eu tava usando o Xcode beta quando deu esse problema, então pode estar relacionado. Eu não fui a fundo investigar, mas parecia que tinha acabado os process IDs, sabe? Ele não conseguia mais dar spawn de nenhum processo. Aconteceu, eu tava no Xcode, aí eu apertei Command B pra compilar o negócio, e ele ficou travado, tipo, building forever. Aí, poxa, o que tá acontecendo? Daí eu fui abrir o Activity Monitor, pra ver, o Activity Monitor não abria. Aí eu fui no terminal, o iTerm já tava aberto, rodei o top pra ver o que tava acontecendo, não rodou, ficou top, enter, nada. Aí criei uma aba nova no iTerm, nem abriu o shell. Então, tipo, ele não parou de spawn processos, simplesmente. Eu não sei o que aconteceu. Aí eu consegui reiniciar sem forçar, só no menu da Apple reiniciar. Mas não sei o que aconteceu. Mas eu acho que, sei lá, acabou file descriptors, alguma coisa. Que louco. Isso não foi no beta, né? Foi no stable. Não, foi no supostamente stable. Tá mas sei lá, o meu uptime às vezes é bem grande e o meu uptime agora tá pequeno, tá? De 7 dias, porque eu tive que reiniciar porque que deu esse problema, né? Mas e eu fico abrindo, fechando um monte de coisa, enfim, só cada build que você faz no Xcode, ele deve rodar uns 100 processos, sei lá. Então não me surpreenderia ter estourado um limite em algum lugar no kernel e ele desistiu. Pois tem uma coisa que eu não sei se... Nunca fui atrás disso pra saber. Se reusa o número de processos. Eu acho que não. Me parece por questão errado. De segurança. Eu não sei dizer exatamente porquê, mas digamos que você está apontando um processo X, esse processo muda, e você já deu uma permissão para esse processo e está usando aquele ID... Mas sim, teve muito bug de XPC no Mac e até no iOS também que foi causado por isso. E aí, um bom tempo atrás, a Apple começou a falar para todo mundo usar aquele audit token para fazer check de signing e coisa, porque aquele lá, de fato, é único e não tem como trocar de um processo para o outro. Mas aí, deve ter ainda muito... lugar que ainda usa o PID pra isso, então melhor não arriscar. É estranho. E eu fiz uma gambiarra hoje que eu fiquei orgulhoso. Não foi uma...
Não é bem uma gambiarra, foi bem feitinho até, mas assim, uma solução criativa, digamos assim. Deu um bug no... Eu cometi o erro de, logo que eu criei o Virtual Buddy, eu fiz um esqueminha que ficava tirando screenshot da máquina virtual pra ficar um thumbnailzinho bonitinho ali. Isso funcionava super bem. Aí mudou alguma coisa na virtualização ali, que começou a dar pau quando tentava tirar screenshot, porque era uma API privada e tal, não era um negócio que era pra eu estar usando. Aí eu passei a tirar screenshot da view só, né? Tipo, um snapshotzinho da view ali, que roda no processo do app mesmo. Ok. Aí isso começou a dar pau também. Aí enfim, eu meio que desliguei esse recurso e pensei em resolver depois. Aí o que aconteceu? O check que eu tinha feito, eu acho que eu tinha feito com base em versão de macOS, alguma coisa assim, e isso reativou o negócio de screenshot quando o host tá no macOS 26. E aí, eu não sei se isso foi proposital ou se é por causa do jeito que eu implementei, alguma coisa assim, mas o screenshot que o Virtual Buddy tira da máquina virtual quando o host tá no macOS 26 é uma tela preta com um iconezinho e com a mensagem DRM Protected Video. Eu não sei se a Apple habilitou, talvez, na kernel extension do Guest, que faz a parada de vídeo com DRM, de repente, no macOS Tahoe, eles habilitaram o vídeo com DRM, e aí, por conta disso, é, entre aspas, proibido capturar uma imagem da máquina virtual. Mas eu acho que não é bem isso, porque se eu tiro um screenshot com o CleanShotX ali, do meu host, eu tiro um screenshot da janela onde está o guest, aparece. Então não é isso. Mas enfim, aí o que aconteceu? Um monte de gente ficou com a biblioteca ali, os thumbnails, o DRM Protected Video, né? Mó bonito aí, você abre a janela da máquina virtual antes de iniciar, tem aquele background com o blur, né? Fica o blur atrás, DRM Protected Video. Poxa, mas isso só no Tahoe. Só o host tem que estar no macOS Tahoe. Ok. Enfim, eu já mudei o esquema de thumbnail. Agora o que ele faz é, quando você instala via o catálogo que tem dentro do Virtual Buddy, ele tem para cada versão de macOS e para cada distro Linux um blur hash, que é um blur hash do wallpaper daquele sistema. Então ele salva esse blur hash junto com os metadados da máquina virtual e usa isso como thumbnail. E aí fica bem bonitinho, e daí fica o logo da Apple quando é Mac e fica o logo do pinguinzinho quando é Linux. Ficou bonitinho. E aí, para completar, eu fiz um esquema no Guest App do Virtual Buddy, que roda dentro da máquina virtual. Ele, em vez de tirar screenshot qualquer coisa, ele captura um thumbnailzinho do wallpaper que você usa na máquina virtual. Então, se você mudar o wallpaper, usar um wallpaper diferente... Legal. O blur hash no thumbnail vai refletir o wallpaper que você está usando na máquina, porque para tirar um snapshot do wallpaper, da janela que contém o wallpaper, você não precisa de permissão no macOS. É a única exceção que existe para isso. Enfim, daqui a pouco isso muda e quebra de novo, e aí eu vou entender de novo. Mas a moral é a seguinte, tem que rolar uma migração, né? Porque a galera tem lá as máquinas virtuais, não tem o blur hash lá, ou um thumbnail. Aí o que eu fiz? Porque o que essa migração faz inicialmente? Pega o thumbnail que já tá lá na máquina virtual e gera um blur hash daquela imagem. Super simples. Porém, e se a imagem for DRM Protected Video? Ia ser um blur hash de uma imagem preta com texto branco, que fica horrível. Aí ficou um splot branco, né? Sim. Aí pensei... Quer saber? Aí isso roda em background, essa migração, então não afeta main thread nem nada, não impede de você inicializar a máquina virtual. Então quando eu rodo essa migração, eu uso o Vision para ver se a imagem contém o texto DRM Protected Video. E se tem esse texto, ele deleta a imagem. Caramba. If it works, né? Cara, não, Isso já tá no repositório, porque eu vi que tu mandou duas coisas aqui relacionadas a Guest Control Virtual Machine Configuration e Corruption Caused by Shutdown. Eu não sei se tá nesse meio aí. Não, tá aqui, é um pull request exclusivo, vou até mandar o link pra você, pra legal. ajudar. Porque não, esse aí... o meu feed do GitHub é a minha nova mídia social.
Em vez de ficar fazendo... é muito bom, eu gosto de ficar vendo também. Tô trocando. Toda vez que eu penso em, sei lá, ou abrir o Reddit ou alguma coisa assim, não, deixa eu ver o que tá rolando aqui no GitHub. Daí fica... Mas assim, se você for ver, tipo, é tão simples de fazer isso que não tem por que não. Porque é, tipo, 10 linhas de código na prática. Tô vendo é pouquinho código. Tem mais código de comentário que começa com This is kinda silly. Muito bom. Pois é, bem simples. E aí, talvez se eu não tivesse feito isso no passado, eu não teria nem pensado em fazer. Mas como eu já mexi com Vision bastante, é simples, assim. Não precisei nem pedir ajuda do ChatGPT. Pois é. Eu não teria pensado nisso, com certeza. Tô vendo aqui. Localize, case sensitive, DRM protected. Muito bom. Eu botei só DRM protected, just to be safe. E deu pra fazer usando o recognition level fast, que daí também é super... Agora vai ter tem uns malucos aí reportando bug, que eles têm um wallpaper aí que tá escrito DRM protected por causa de sei lá que motivo e não vai funcionar. Vai ser tipo o bug do Dave and Buster's lá, tipo... Alguém vai ter um wallpaper que tem algum negócio escrito que o Vision interpreta como DRM Protected. Ele deletou aqui o meu negócio. Mas não vai... eu acho muito difícil isso acontecer, porque se você scrollar um pouquinho mais pra baixo, você vai ver que ele só roda essa migração uma vez. Tá. E só nas máquinas que ele detecta que precisam dessa migração. Então, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Cara, código de migração, eu sou sempre... Eu sou muito defensivo. É tipo, faz tudo o que for possível pra não rodar isso aqui. Que o meu maior medo é dar um trigger do código de migração em alguma parada aleatória e do nada deletar um negócio, mudar um negócio. O trauma que eu tinha eu trabalhei por muito tempo num app que era extremamente baseado em Cordair, né? E daí, quando tinha os migrations lá, dava um medo do negócio, porque aconteceu uma vez de corromper os dados numa migration. Por sorte, foi bem no início ali, onde a gente estava fazendo release do app, então não tinha muito usuário. E todos esses dados dão para recuperar, né? Todos os dados estavam... Só que é lento, né? É chato. Se perdesse os dados, eu ia ter que ficar ali uns 30, 40 segundos, dependendo do tamanho da empresa que estava usando o app, baixando os negócios de novo. Daí... Nossa, toda vez que tinha uma migration, a quantidade de coisa que eu fazia, né, automatizado e manual, tantas vezes só pra ver, não, beleza, tá tudo certo aqui, esse migration tá funcionando, porque migration é sempre um negócio que me dá um negócio. Dá medo. Porque, né, se dá uma treta ali, principalmente se é dado que não dá pra recuperar online com alguma conta, alguma coisa assim. Imagina que você, por exemplo, tu tem, vamos supor ali no Shib Studio, digamos que é tudo só salvo local. Não tem mais backup em lugar nenhum, não tem iCloud, não existe nada. Daí tu faz uma migration lá qualquer e perde toda a library que o cara ficou lá, sei lá, quantos tempos, anos, meses, sei lá o que fazendo. Nossa, cara, eu morro de medo disso. Pois é, porque, né? Daí, e assim, a gente faz todas aquelas coisas de antes de migrar, pega os dados, faz um backup para esse folder agora, migra isso aqui, vê se deu certo agora, deleta aquilo ali, se deu certo, sabe? Faz tudo isso. Mas fica sempre aquela coisinha pensando, mas será que eu esqueci? No caso do Shib Studio, especificamente, o bom é que o Everton, que é quem faz as artes, eu acho que ele é o usuário de Shib Studio que tem a maior library de todos os usuários. É bom. Então... Se for pra dar algum problema, vai dar com ele antes de pegar o usuário de verdade. E eu fico legitimamente impressionado que o sync do Shib Studio funciona tão bem quanto funciona até hoje, mesmo com a library gigantesca dele, porque é uma parada que eu fui escrevendo ao longo de tantos anos e é um código tão feio, sabe? Mas é bem aquele tipo de código que dá mó coceirinha de reescrever, mas não precisa. Nunca, jamais eu vou tocar. Deixa, tá funcionando, não mexe. Time que tá ganhando não se mexe. Eu tinha um negócio assim também, que eu fiz num projeto qualquer lá. Daí, quando eu comecei outro projeto, eu pensei, não, pera, vou usar isso aqui. Daí eu usei naquele lá. Eu fiz outro projeto, não, tá, isso aqui funciona bem. O negócio de migration de Cordair, daquele progressive migration e tal. Daí
comecei outro que era já com Swift e tal. Pensei, não interessa, eu vou usar esse aqui que tem Objective-C, tá funcionando. Isso aqui já foi battle tested por anos, sabe? E não era o melhor código, mas ele funcionava bem, assim, né? Tipo, tinha seus probleminhas ali podia não ser mais eficiente, mas, enfim, funcionava legal. E os projetos sempre, a escala nunca foi para, sei lá, milhões de usuários, né? Sempre foi numa coisa mais contida. Porque sempre quando tu pensa, isso aqui não vai acontecer, vai. É incrível. Uhum. A gente, no Pato ali, isso faz um tempo já. Agora eu não lembro a quantidade de tabs, mas era algo do tipo se alguma coisa com open tabs. Enfim, eu não lembro direito o que era o problema em si, mas era algo do tipo, isso aqui é só se alguém tiver mais de 20 mil tabs, sabe? Nossa! A gente recebeu uns 10 reports de... Meu Deus! Sim, é coisa absurda, assim, sabe? Ou era tabs ou bookmarks, não lembro. Mas enfim, era uma coisa que não achou que ia acontecer. Mas daí, né? Tem milhões de usuários ali fazendo os negócios, então chega uma hora que tem algum maluco aí que vai ter 20 mil bookmarks ou tabs, seja lá o que era, que não lembro, que vai dar treta. Né? Então, é sempre questão de quantidade de usuário, porque é o que a gente comentou aqui uma vez, né? Tipo, pode ser o caso de uso mais específico possível, mas se for num ambiente tipo uma base de usuários da Apple, esse caso de uso extremamente específico vai acontecer com milhares de pessoas, né? Por causa da quantidade de pessoas usando aquele negócio. Então, por isso que esses negócios de migration aí sempre me dá um negócio, porque fica pensando, mas pera, e se tá fazendo migration e faz um force close do app durante o migration, mas dessa parte aqui dos dados que, sei lá o que e tal, sabe? Tipo, em que momento ele ainda consegue fazer rollback, em que não consegue? Porque... teoricamente está tudo certinho ali, mas pode ter problemas até coisa que no próprio sistema de migration do Cordeiro, a Apple não pensou que podia acontecer essa combinação de eventos, sabe, para causar algum problema. Mas é sempre aqueles milhões de cheques de já foi migrated, já tem isso aqui, daí usa os user default lá para ver se já foi feito o negócio, daí dependendo do que for, tem problema de user default dele retornar nulo, dependendo do protection, né? Então não pode nem só depender só daquilo, então tem que ter um backup do backup. Então, mas é que tá, sempre depende do nível de importância e que tem que dar para esses dados. Por exemplo, no que eu comentei lá, de que deu problema, não era o fim do mundo, né? O usuário vai lá, vai logar de novo, vai demorar lá, dependendo, no pior caso possível, sei lá, 30, 40 segundos para baixar os dados de novo, tá tudo certo. A maioria dos usuários vai ser coisa de, sei lá, 10 segundos. Só que 10 segundos ao invés de instantâneo é uma diferença grande, né? Sim. Mas backup é complicado. Mexer com dados de usuário dá medo. Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 74 do Olá, Mundo. Olá, Mundo! Deixa. Meu Deus! Deixa! E olha que eu nem bebi. É isso aí. Agora vai. Vou começar de novo.